porque o Congresso Nacional adiou a instalação da comissão para analisar a medida provisória que acaba com a taxa das blusinhas. Vou chamar então a Elis Barreto com os detalhes dessa informação para trazer mais notícias para a gente. Elis, ao vivo de Brasília. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Débora, Yuri, a todos que nos acompanham. Débora, estava prevista para hoje da tarde a instalação dessa comissão mista que vai analisar essa medida provisória que foi editada lá em maio pelo presidente Lula, que retomou a isenção do imposto de importação para compras internacionais até $50. Pois bem, não teve um acordo entre oposição, entre os congressistas ali sobre presidência, relatoria dessa comissão mista, e ela então foi adiada. Não se sabe ainda quando ela deve ser instalada, mas a gente lembra da necessidade de celeridade na discussão dessa medida provisória, porque ela caduca, ou seja, perde a validade no dia 8 de setembro. Ou seja, se todo o trâmite nas duas casas legislativas não forem concluídos até o dia 8 de setembro, a taxa das blusinhas volta a ser reestabelecida. E a gente lembra aqui qual que é o trâmite. Tem que ter a instalação dessa comissão mista, ela tem que ser aprovada na comissão mista, no plenário da Câmara dos Deputados e no plenário do Senado Federal, então, para valer definitivamente, porque apesar da medida provisória ter força de lei, ela precisa passar por esse trâmite no Congresso Nacional. Bom, o governo tem sim o objetivo de dar celeridade nessa discussão, segundo disse o próprio ministro das Relações Institucionais, José Guimarães. Débora, bom, apesar dessa discussão política e não ter uma finalidade de arrecadação quando essa taxa foi criada lá em 2024, essa medida provisória tem sim um impacto fiscal, porque segundo os dados do Ministério da Fazenda, a projeção é que o governo pode perder, ou seja, deixar de arrecadar quase 10 bilhões de reais nos próximos 3 anos. Então, com a retomada dessa isenção, tem um custo fiscal também a ser, então, incluído nessa discussão, mas também tem um custo político, né, Débora? A gente lembra que em outubro tem eleições e diversas pesquisas de opinião já captaram que grande parte da população brasileira é a favor dessa isenção para compras internacionais até $50. Então, medida econômica e política de grande relevância sendo discutida no Congresso Nacional. E, claro, a gente vai seguir acompanhando até quando tivermos uma nova data provável para a instalação dessa comissão mista. Elis Barreto, muito obrigado pelas suas informações. Um bom trabalho para você aí em Brasília. Para comentar esse assunto com a gente, quem chega ao CNN 360 é o analista e âncora do CNN Money, Gabriel Monteiro. Meu boa tarde a você, meu caro. Em efeitos práticos, como essa taxa das blusinhas mexe com o consumidor? Fica muito mais caro importar um produto abaixo de $50, Yuri e Débora, se a aplicação da taxa das blusinhas for retomada aqui no Brasil. Caso o SMP caduque, imediatamente ficará 20% mais caro você importar uma brusinha ou um aparelho eletrônico que seja de fora do país. Isso pode aumentar até o ICMS. Lembramos que o ICMS também é cobrado sobre os impostos que são sobre aqueles encargos que envolvem a importação do produto. Então, pode ser até mais do que estes 20% só da retomada da taxa das blusinhas. Isso seria bastante ruim em termos de comércio, afinal, depois que a MP derrubou essa taxa em maio, nós tivemos imediatamente no mês seguinte, em junho, recorde de importações usando o programa Remessa Conforme, principalmente com as importações abaixo de $50. Há uma demanda aqui da sociedade brasileira para comprar este tipo de produtos que venha de fora do país, por preços mais acessíveis, que sejam produtos mais diversos. Isso encareceria bastante as compras internacionais. Só que o Congresso Nacional, Yuri, pode ser um ponto de articulação do varejo brasileiro para tentar, aí sim, retomar essas cobranças numa medida de autoproteção. Tenho fontes no setor varejista brasileiro que me informaram que ainda há debate com o poder executivo, com o governo de Lula, mas esse debate não é produtivo em termos de avanços para o varejo brasileiro em busca de proteções a essas vendas, principalmente do setor de vestuário, que vem de fora do país. Muita gente mesmo compra roupinha que vem da Shopee, de outros varejistas que são internacionais e acaba não comprando no varejo aqui no Brasil. Essa taxa das blusinhas, inicialmente, foi uma demanda do setor varejista, já que os importadores, as empresas que mandam
remessas lá de fora. Não tem as mesmas leis trabalhistas, não seguem as mesmas tributações, não tem essa tributação, afinal, abaixo de 50 dólares, que deixaria uma situação de muita vantagem para estes varejistas. Então, o Congresso Nacional, já que não tem nenhum avanço com o Executivo por hora, pode ser um ponto de articulação e até de pressão destes varejistas brasileiros para tentar descolar alguma proteção. Eventualmente com uma MP caducada, talvez, já que o prazo é muito curto para votar na comissão, votar, né, no plenário da Câmara dos Deputados, no plenário do Senado. Pode ser, talvez, que o Congresso dê um golpe nesse sentido, já que a votação lá atrás, quando foi aprovada a lei efetivamente que colocou a taxa das blusinhas em vigor há alguns anos atrás, a votação foi bem ampla para a aprovação desta taxa das blusinhas. O Congresso Nacional já tinha mandado uma mensagem lá atrás. Vamos ver qual que vai ser o direcionamento, lembramos, em um ano eleitoral. Muito obrigada, Gabriel Monteiro, pelas informações. Excelente trabalho para você.